Olá, nós vamos estar falando hoje sobre cenografia, mais específico sobre a parte do espaço teatral, da estrutura, como a gente falou no texto anterior, no vídeo anterior, é a estrutura física da coisa. Então, cenário, adereço, figurino, iluminação. Hoje, especificamente, vamos falar de cenário, de adereço e de iluminação. O cenário. Então, existem três pontos que devem ser considerados para a produção de um cenário, que é o clima, que ele vai se passar, a composição e a marcação. Se o cenário, se a cena, a peça é em céu aberto, o cenário vai ter que ser claro, bem definido. Se for em área aberta, área livre, campos, por exemplo, tem que ter o desenho deles bem definidos. Se for um cenário mais noturno, tem que ter as árvores como o centro dessa composição, ou uma casa com uma janela escura. A composição dessa paleta de cores. Então, as cores do cenário tem que ser muito aproximada das cores dos móveis, dependendo da cena. Se for uma cena muito escura, você não vai poder ter móveis vívidos. Se for uma cena mais leve, você pode ter móveis com umas cores mais chamativas. E a marcação dos locais do cenário e das mobílias sempre é importantíssimo, justamente por aquela questão que a gente falou no vídeo anterior de não do ator tropeçar, do ator não saber como passar em tal lugar. Então isso tem que estar muito bem alinhado. Para adereços, então existe adereços, utensílios e indumentária. Utensílio seria a mobília, seria os móveis que são utilizados, os equipamentos que são utilizados. Se você tem uma cozinha, você vai ter a serviço uma panela, uma frigideira, um prato que seja. Então, esses são os utensílios que são utilizados dentro da composição do cenário. Os adereços, aí são coisas que o próprio personagem usa, mas que não o define. Então, uma personagem feminina vai usar adereços femininos, personagem masculino, adereços masculinos. Ou também pode acontecer de um personagem masculino usar femininos. Só que aí entra indumentária, que justamente é o que você usa para definir, que faz a característica daquele personagem. Então, a indumentária é o que a pessoa usa, que a faz o que é. Um idoso vai usar uma bengala ou um óculos. Tem a questão da formação, da criação da personagem. Então, o ator vai ter que andar mais curvado, vai se pôr no papel de um idoso. Só que essa bengala, esse óculos, define mais nitidamente para o público como que é aquela pessoa, quais são as limitações daquela pessoa. E a iluminação, ela tem três pontos importantes, que seria o foco, o tempo e o clima. Então, a gente falou no vídeo anterior sobre o foco de luz numa cena dramática, é extremamente importante. O tempo, se está claro, vai estar com uma iluminação mais clara, se está escuro, uma iluminação mais escura, se está atemporal, você pode trabalhar com o sentimento da personagem principal durante toda a iluminação. E o clima, se está um clima leve, se está um clima mais pesado, a iluminação com certeza vai te ajudar a propor para o público essa sensação de um clima mais feliz, de um clima mais tenso. E saber utilizar elas e nos lugares corretos é super importante também. Então esse era o vídeo de hoje. A gente vai colocar um pouco mais de detalhe no Google Sala de Aula, como sempre. E as redes sociais estão à disposição de vocês.